Bom dia, amados irmãos, louvado seja o Senhor. Vamos começar a nossa leitura da Bíblia, dos versículos propostos, semana 2, do nosso livro. E o versículo está em 1 Coríntios 1,30 e diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém. Senhor Jesus, vamos desfrutar dessa terça-feira. Olha só, o título diz assim: o processo de salvação na Epístola aos Romanos. A Epístola aos Romanos descreve a plena salvação dos cristãos. Somos justificados pela fé e não por obras. Nossos esforços não produzem a justificação capaz de cumprir as elevadas exigências do caráter santo de Deus. Diante dele, devemos reconhecer que somos naturais, pois nossa natureza é caída, e que por nós mesmos jamais seremos hábeis para cumprir sua vontade. Essa epístola revela de maneira contundente que todos os homens necessitam da plena salvação de Deus. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado trouxe consequências inimagináveis para a humanidade. O homem foi expulso do jardim do Éden e Deus fechou o caminho para a árvore da vida, colocando querubins e o refugio de uma espada que se revolvia. A espada representa a justiça de Deus, o fogo que a envolvia representa a sua santidade e os querubins representam sua glória. Para que o homem tivesse acesso à árvore da vida novamente e dele se alimentasse, Deus precisava resolver essas três grandes exigências: a justiça, a santidade e a glória. Justificação. Por causa do pecado, foi estabelecida uma parede de separação entre Deus e o homem, impedindo que haja comunhão entre eles. Leiamos: eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia no que é nulo e andam falando mentiras. Conhecem o mal e dão à luz a iniquidade. Para satisfazer a exigência da justiça, Cristo tornou-se nossa justiça. Na cruz, ele derramou seu sangue de maneira lenta e dolorosa, gota a gota. Esse processo de sofrimento que Cristo enfrentou trouxe justificação ao homem que nele crê. Aleluia! Ao crermos em Cristo, fomos revestidos com justiça. Nossa própria justiça está enferma por causa do pecado. Assim, Cristo tornou-se nossa justiça, produzida graças ao alto preço que ele pagou na cruz por nós. Seu sangue foi colocado no altar para ser nossa eterna proposição. Aos olhos de Deus, estamos justificados não pelo fato de realizarmos boas ações ou sermos habilidosos e praticarmos diversas obras. Não fomos aceitos novamente por causa da justiça produzida pelo seu Filho, Cristo Jesus, que suportou o árduo desafio de enfrentar a morte de cruz. Nossa plena salvação se inicia pela justificação, que é somente pela fé. Santificação. Além disso, além do justo, Deus também é santo. Além de justo, Deus também é santo. Leiamos: porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A santidade não está relacionada à mudança de comportamento, à mudança de práticas ou à moralidade. Deus é o único santo. Ninguém se compara a ele. Ser santo é ser separado, isto é, ser igual a Deus, separado e distinto de tudo. Somos santificados, ou seja, santos porque, ao crer no Senhor, nascemos de novo. E essa nova vida possui a santidade de Deus.
Essa vida que agora está em nosso espírito é comparada a uma semente que, ao ser regada, nutrida e cuidada, cresce em nós. Assim, no processo de santificação, permitimos que a vida de Deus, com sua natureza santa, cresça em nós diariamente de maneira gradual. A santificação inclui a transformação e a conformação. A transformação é um processo metabólico em que, pouco a pouco, os elementos santos de Deus tomam conta do nosso ser. Somos santificados pela natureza santa de Deus por meio de invocar o nome do Senhor, ler a Bíblia, ler os livros espirituais, participar das reuniões e dos serviços da igreja. Nesse processo, é necessário ter paciência, pois, por isso, não ocorre de uma hora por outra. Apenas creia no processo de transformação. Assim como uma largata em seu casulo espera pacientemente para ser transformada em uma bela borboleta, devemos ser pacientes uns com os outros, tendo a certeza de que essa vida santa depositada em nós irá completar a transformação no nosso interior. Ainda com respeito à transformação, leiamos: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. No processo de transformação, todos nós contemplamos a beleza e a doçura de Cristo. Durante nossa vida, devemos contemplar ao máximo a glória do Senhor. Ele está em nosso espírito, que é um ambiente fechado, santo, puro e sem interferência das coisas do mundo. No espírito, desfrutamos unicamente da presença do Senhor. É um lugar de profunda comunhão, e quanto mais permanecemos ali, mais desfrutamos da transformação. Louvado seja o Senhor. Quanto à conformação, leiamos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui vemos a última etapa da santificação, sermos conformados à imagem de Cristo. O Senhor iniciou uma boa obra em nós e irá completá-la até a sua volta. O propósito de Deus é que todos os seus filhos sejam como Cristo Jesus, pois ele é o protótipo feito ao padrão que devemos alcançar. Assim sendo, nossas emoções, nossos pensamentos e nossas vontades serão semelhantes às emoções, aos pensamentos e à vontade de Cristo. Aleluia! Glorificação. Agora veremos sobre a glorificação, que possui dois aspectos, o interior e o exterior. Durante seu ministério terreno, Cristo foi transfigurado num alto monte diante de Pedro, Tiago e João. Naquele evento, a manifestação da glória interior. Cristo, como homem de carne e sangue, de repente revelou a glória interior para os 3 discípulos, como se uma pessoa estivesse coberta com uma capa fechada com um zíper e de repente abrisse o zíper para desvendar quem ela é. As vestes de Jesus imediatamente tornaram-se brancas como a luz, seu rosto resplandecia como o sol. Hoje, essa glória está no nosso interior e podemos desfrutá-la por meio da graça. Quanto mais desfrutamos da graça de Cristo, mais provaremos a riqueza de sua glória. O segundo aspecto da glorificação é exterior. Em Filipenses 3:21 lemos: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Esse corpo, no qual habitamos, está sujeito à corrupção. Nele não temos força para vencer as dores físicas nem as inesperadas doenças que nos assolam. E não temos nenhuma esperança de triunfar sobre a morte. Mas graças ao Senhor, conforme o poder eficaz que Ele tem de até mesmo subordinar a si todas as coisas, nosso corpo de humilhação será substituído por um corpo igual ao dele, cheio de glória, incorruptível, capaz de triunfar sobre a morte e doenças e fraquezas. Para mim, que sou portador de necessidades especiais, o processo de glorificação no aspecto exterior do corpo terá um sabor diferente do que
para os outros. Esse processo será muito importante devido à minha incapacidade física. Estou envelhecendo, por isso, junto com a deficiência do meu corpo, tenho mais dificuldades ainda. Eu anelo que chegue o dia em que teremos um corpo ressurreto, de glória, capaz de suportar a lei da gravidade e todas as consequências que o pecado trouxe. Na salvação completa de Deus, somos espírito, alma e corpo. Aliás, na salvação completa de Deus, nosso espírito, alma e corpo serão conservados íntegros e irrepreensíveis. Aleluia! Pelo poder que nós temos de ruminarmos as palavras que em nosso meio têm servido de base, de alicerce para cada um de nós. Irmãos, é impressionante como devemos valorizar a questão da palavra profética e da palavra fundamental. Por exemplo, nesse falar de hoje, fala sobre o processo de salvação dos cristãos, né? Deixa muito claro que a fé é o ponto principal, é o ponto de partida, e que somente através da fé nós conseguimos a salvação de Deus, né? E daí começa um processo assim maravilhoso. E nisso deve ficar claro para nós que a salvação ela não vem de forma nenhuma por meio de obras, por meio do que eu e você consiga fazer por meio do nosso proceder, por meio das nossas boas ações. De forma nenhuma isso será aceita aos olhos de Deus, somente pela fé. E por que isso? Porque no princípio, irmãos, lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou Adão e Eva lá, ele deu uma ordem ao homem que o homem deveria cultivar e guardar o jardim e que se abstesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. A história nós conhecemos. Adão e Eva foram enganados, eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal, e a partir daquele momento o homem passou a ser autônomo, ou seja, apartados de Deus. E qual foi a consequência disso? A consequência disso, irmãos, foi que trouxe o pecado que entrou no homem, trouxe consequências inimagináveis para toda a humanidade. Primeiramente, o homem foi expulso do Jardim do Éden e Deus ele fechou o caminho da árvore da vida. Já pensou? O homem pecador, com medo da árvore da vida, ele seria um eterno pecador, irmãos. Você já pensou? Tem até filmes, né? Filmes de ficção científica que existem personagens mutantes, né? Que tem força, poder inimagináveis. Assim seria o homem, um grande pecador e eterno. Diga aí. E poderoso, né? Além de tudo, poderoso. Imortal, porque ele tinha se alimentado da árvore da vida, mas com pecado em si. Então, Deus fechou o caminho da árvore da vida, não só fechou o caminho da árvore da vida, mas ali colocou querubins, né? E com espadas que revolvia. Então, existe significados espirituais sobre isso. A espada representa a justiça de Deus. O fogo que a revolvia, ou seja, as espadas revolvia, representa a sua santidade. E os querubins representavam a glória. Então, irmãos, trocando em miúdos, o homem ele perdeu 3 itens que jamais por ele mesmo ele iria conquistar: justiça, santidade e glória. Irmãos, que tragédia foi a desconexão do homem com Deus ali no princípio, né? Então a gente vamos ver um pouquinho sobre esses 3 itens que o homem perdeu, mas que em Cristo eu e você podemos recuperar, se não de uma forma plena, mas de uma forma a qual nós podemos alcançar aquilo que Deus quer produzir em mim e em você. A fé em Cristo trouxe para nós esses 3 itens, mas a gente precisa apurar um por um. Ou seja, por causa do pecado, foi estabelecida uma parede de separação entre Deus e o homem. Ou seja, o pecado fez com que eu e você nos afastássemos de Deus por meio de uma parede de separação. Ou seja, de um lado não se passa para o outro, nem de outro se passa para o outro lado.
Ó Senhor Jesus, nossas iniquidades simplesmente fizeram separação entre nós. Ó Senhor Jesus, porque fomos contaminados ali pelo pecado, com os lábios cheios de iniquidade, cheios de mentira. Então isso em nós, na verdade, sem Deus só habita a maldade, irmãos. Ó Senhor Jesus, para satisfazer a exigência da justiça, Cristo tornou-se a nossa justiça. Olha aí, pela fé, Cristo se tornou a minha e a sua justiça. Na cruz ele derramou seu sangue de maneira lenta e dolorosa, gota a gota. Esse processo de sofrimento que Cristo enfrentou trouxe para nós o quê? A justificação. Irmãos, o primeiro item nós já recebemos por meio de Cristo e Ele nos justificou. Não é porque eu e você somos bonzinhos, mas é porque o sangue dele veio nos lavar. E quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do seu Filho perfeito. Aí nisso Ele diz, esse foi justificado. Qual seria o outro item? O outro item é a santificação. Agora que fomos justificados, precisamos ser o quê? Santificados. E santo, meu amado e minha amada, só Deus. Olha esse versículo, ó. Ser santo é ser separado, isto é, ser igual a Deus, separado, distinto de tudo. Ó Senhor Jesus, o versículo diz, ser santo, porque eu sou santo. Está em 1 Pedro 1,16. Então, amados, nós vemos que a santidade, ela é um atributo divino que está em Deus. Ser santo também significa ser separado. Olha aí, ser santo não é porque eu e você não pecamos, mas é porque Deus separou a mim e a você da imundície que existe neste mundo. Ó Senhor Jesus, assim no processo de santificação permitimos que a vida de Deus, com sua natureza santa, cresça em nós diariamente, de maneira gradual. E como fazemos isso? Como fazemos isso? Irmão, na verdade nós não temos poder, porque isso é uma transformação metabólica. E a partir do momento que praticamos certas coisas na igreja, isso faz com que metabolicamente nós venhamos a ser salvos e sermos santos. Quer ver alguns itens? Por exemplo, nós somos santificados por meio de invocar o nome do Senhor. Você já invocou o nome do Senhor essa manhã? Ó Senhor Jesus. Pois é, invocar o nome do Senhor nos santifica. Como ler e orar a Bíblia, como ler os livros espirituais, participar das reuniões, dos serviços da igreja, tudo isso, irmãos, nos santifica. Ó Senhor Jesus, que bom que temos tudo isso, irmãos, ao nosso inteiro dispor, 24 horas. Que maravilha! Agora esse processo para nós é preciso paciência. É assim como uma lagarta que entra num casulo e pacientemente ela espera o tempo certo para que ela possa se tornar uma bela borboleta. E por último, a glorificação. Esse item, ele é muito importante, mas é um item que não depende simplesmente de mim e de você. Totalmente de Deus. Por exemplo, quando Jesus ele subiu ao alto monte, e lá no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João teve a oportunidade de ver algo assim que homem nenhum na terra teve o privilégio de ver. Jesus ele se transfigurou diante daqueles 3 apóstolos, 3 discípulos, e eles viram algo maravilhoso, a glorificação do corpo de Jesus Cristo. Eu achei interessante que o irmão deu um exemplo aqui, que era como se um zíper fosse aberto naquele momento, né? Um zíper fosse aberto e eles pudessem contemplar o que havia dentro da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles e para nós que um dia nós receberemos um corpo de glória. Amém? As vestes de Jesus imediatamente tornaram-se brancas como a luz e o seu rosto resplandecia como o sol. Hoje essa glória está em nosso interior e podemos desfrutá-la por meio da graça. Quanto mais desfrutamos, irmãos, da graça de Cristo, mais
provaremos a riqueza da sua glória. Um dia, irmãos, nós receberemos um corpo de glória e nosso corpo não estará mais limitado a nem ao tempo, nem ao espaço, nem muito menos às leis da gravidade que fazem como que eu e você envelheçamos. Veja você que um dia desse tinha 15, 16 anos e hoje tem 40, 42 como eu, já não sou mais uma criança. Uma senhora de 70 anos, uma senhora de 80 anos, já não é mais como uma criança. Então a gravidade, irmãos, ela faz com que o corpo envelheça, o corpo de uma certa forma enfraqueça. Mas o Jesus vem nos dar um grande alento para nós, que seremos glorificados. E um dia, irmãos, o nosso espírito, alma e corpo serão conservados íntegros e irrepreensíveis diante do Senhor. Louvado seja o Senhor. Ótima sexta-feira.